Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o assunto de hoje é sobre questão, né? Existe aceitar Jesus? Bom, vocês vão me acompanhar esse vídeo aí sobre esse falso mestre. Me acompanhe esse vídeo aí, daqui a pouco nós voltamos. Exatamente, para os crentes, prega a doutrina do Cristo, doutrina dos apóstolos. Exatamente, irmão Denilson. Isso que você falou aqui é uma boa observação. Verinha também concordando, louvado seja Deus. Interessante que Pedro e os apóstolos não chamou ninguém para aceitar Jesus. Isso aí é palhaçada gospel, tá? Negócio de aceitar Jesus é palhaçada gospel. Negócio de aceitar Jesus é palhaçada gospel. O quê? O quê? Como? Como? Que palhaçada é essa? A que palhaçada é essa? Negócio de aceitar Jesus na palhaçada gospel. Negócio de aceitar Jesus na palhaçada gospel. Negócio de aceitar Jesus na palhaçada gospel. Olha só o que você acabou de ver, né? Então, esse falso mestre, ele está falando que aceitar Jesus não sei o que de gospel, né? Se ele conhecesse a Bíblia de verdade, né, de Gênesis ao Apocalipse, ele não teria falado essa barbaridade, né? Essa loucura que ele acabou de falar, tá? Mas será que tem na Bíblia aceitar Jesus? Bom, esse outro aí que você está vendo aí também é o capelão Nildo Mendeiro. Ele sempre fazia vídeo direto falando que, até debochando que não existe aceitar Jesus. Então, são pessoas que querem ser sábios aos seus próprios olhos. Pessoas que estudam teologias, perdem tempo com teologias, no estudo de Bíblia hebraica, Bíblia judaísmo, e não conhecem a Bíblia realmente de verdade, né? Porque para falar uma loucura dessa é porque essas pessoas realmente não conhecem a Bíblia de Gênesis, né, ao Apocalipse. Então, irmãos, amanhã eu vou mostrar para vocês e provar dentro da Bíblia que existe a palavra aceitar Jesus, né? E daí eu vou explicar para vocês como assim aceitar Jesus, confessar Jesus. Então amanhã nós teremos, né, um estudo bíblico sobre a respeito de aceitar Jesus, que está dentro da Bíblia Sagrada, certo? Então é como o apóstolo Paulo, ele falou, irmãos, né? O apóstolo Paulo, ele viu um grupo de helenistas, né? Helenistas são aqueles homens, né, que, sabe? O apóstolo Paulo viu aquele grupo de homens helenistas. Paulo achou que aqueles homens eram homens sábios, homens inteligentes. Pelo que Paulo estava vendo, pareciam que eles eram homens inteligentes, homens mesmo que sabiam da palavra de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo chegou, ele viu que o que eles estavam falando não era segundo o Evangelho, não era segundo a doutrina de Jesus, certo? Bem assim são esses falsos mestres, né? Assim como o Fábio, ele tem aparência, a pessoa acha que ele tem inteligência, é um homem sábio, é um homem que sabe? Mas quando você vai ver e presta atenção nas suas pregações, nos seus ensinamentos, aí você vê que o que ele fala não é segundo o Evangelho. Ele fala que a igreja não é noiva de Cristo. E mais uma nova que vou mostrar para vocês depois. Até um texto lá que o apóstolo Paulo, ele fala. E é um texto que realmente vai provar, um texto claro. Ali você vai ver que chama realmente a igreja de noiva, certo? Não estou falando daquela parte que o próprio Fábio ele fala, né? Como se fosse uma noiva. Não estou falando desse texto aí não. Mas é um texto que vai provar
para esses falsos mestres que a igreja é realmente a noiva de Cristo, certo, irmão? Então a Bíblia tem muitos mistérios que muitas pessoas não sabem e acaba caindo na lábia desses falsos mestres que falam loucura, falam doidice e ensinando um falso evangelho para as pessoas. São homens que a Bíblia fala que eles deturbam o evangelho, a doutrina de Deus. Eles adulteram a própria palavra de Deus. Então, irmão, a maioria desses falsos mestres e pessoas, eles falam daquilo que eles não conhecem, porque vive só ouvindo tal mestres, tal professores de teologia e acaba imitando ele, ensinando que aprende ouvindo desses homens chamados teólogos, professores de teologia, não sei o quê, mas não conhece verdadeiramente a Bíblia por completa, ok? Então amanhã não perca, amanhã eu vou mostrar, ó, aqui dentro da Bíblia, a palavra aceitar Jesus. E os apóstolos, o apóstolo ele já ensinava as pessoas para aceitar Jesus. Vou mostrar para vocês, ó, aqui dentro, ó. Pois é. Então, irmão, examinai as Escrituras, para que você não seja enganado por esses falsos mestres, né, sábios aos seus próprios olhos, tá bom? Amanhã não perca. Fica na paz e até mais.